Olha, boa noite. Para mim, vocês estão tudo escuro aqui. Será que é para todo mundo? Agora sim. Agora sim? Melhorou um pouco. Agora, esse é o Brasil em Casa número 5. Histórias da Estrada Real. O que vocês ouviram nesses caminhos dos moradores? Isso vocês foram ouvidos? Primeiro, eu acredito que os guias que vocês fizeram, eles são registros importantes históricos também, então eles servem de estudos também, né? É uma resposta ao que está colocado. E um outro trabalho que vocês fizeram que é muito lindo, que é o trabalho de escutar as pessoas, né? Que é a tradição oral, ouvir meu tio, meu avô, meu bisavô, e falou isso, e falou aquilo, e viveu nessa casa, e viveu aquela. E esses relatos, o que vocês ouviram? Gostaria de ouvir. Então, olha, isso que é uma coisa até triste. Novamente, vamos lá de volta, né? Veja bem, o Instituto entrou na jogada em 2008 e isso, o primeiro mapeamento foi em 99 para 2000. Naquela época, não era exatamente difícil. Além de tudo isso que eu falei, era mais ou menos simples. Você perguntava por onde é que é a Estrada Real? É por aqui. Mas por quê? Como é que você sabe? Porque o meu avô falava. Porque meu pai falava. Mas geralmente a avô falava, sabe? Porque ele foi tropeiro, porque ele vendeu mula, ele mandou mula lá para o sul, para o Bananal, para alguma coisa assim, entendeu? Então não era exatamente difícil achar os caminhos. O nosso foco era a busca por esses caminhos. Então, quer dizer, toda a cultura de Minas é uma coisa deliciosa, né? A gente já é apaixonado por isso há muito tempo, né? A cultura da montanha e tudo mais, a gente... É muita história, obviamente, né? Mas, então, nesse trabalho, a gente estava mais focando nessas histórias. E assim, é fantástico você ver esse negócio de... aqui o meu avô... E antes dele, o avô dele morava nessa casa. Aqui era a estrada, aqui onde está o bar. Quando eu fui abrir isso aqui, eu quebrei picareta, porque só passava mula aqui e ficou mais duro que o asfalto. Assim, outro cara falando, então, mas por que as tuas mulas não iam pela estrada nova? Ah, porque a estrada nova tinha cascalho e a estrada real não tinha, era terra, era só terra pisada. Fantástico isso, assim, é fantástico como que as mulas iam sozinhas, né, segundo o que o pessoal conta, e em contraposição à estrada nova, né, que já tinha cascalho e tudo mais. Isso daí é complexo, nem tudo a gente conseguiu guardar e tudo mais, né? Mas assim, as pessoas contando dos seus antepassados, né, do orgulho deles. Ah, meu pai era tropeiro, ele cuidava de cavalo, era nessa estalagem que o pessoal recebia. Ele levou de coice de mula na cara, tinha a marca de coice de mula na cara. Isso a gente tem gravado, inclusive, né? Isso é entrevista que a gente conseguiu fazer. No Caminho dos Diamantes, a gente chegou a filmar pessoas pegando ouro no rio da forma mais antiga, né? Que o Debré mostra aqueles desenhos dele. Baterando no rio. Foi um senhor? Era um casal ali em Bento Rodrigues, aquele distrito que foi destruído, né, pelo desastre, Samarco, pelo desastre da Samarco, e a gente chegou a ver isso, né? Então, no Caminho dos Diamantes, ainda quando a gente foi a primeira vez, tinha muito essas histórias dessa coisa do ouro. Lá em Cerro também, o engenheiro contou pra gente das histórias dos peões. A gente não teve acesso infelizmente, às pessoas mesmo que catavam ouro, mas a pessoas que relataram, os que ainda pegavam ouro lá em Cerro. O cara assim, hora do almoço, eu almoçava, ao invés dele dormir, ele ia lá para bater, procurar alguma coisinha rende, ele sempre acha uma coisinha. Aquele pessoal que estava em Bento Rodrigues passava o dia inteiro, ele já era aposentado, então alguma coisinha saía. Eles faziam da mesma forma que o Debré mostra. Era uma manta, eles puxavam todo o cascalho, do dia inteiro puxando o cascalho, aí no final do dia tirava, o ouro ficava tudo grudadinho ali. Aí eles batendo e tiravam alguns gramas. Agora, também a gente chegou a ver pessoas trabalhando de forma bem rudimentar, né? Casa de pau a pique, aquele senhor Brás com as mulas ainda com
Os alforjes, como que é o nome? Oh, meu Deus do céu. Cangalha. Né? Que tem uma serra lá, chama Serra do Quebra-Cangalha, porque na época quebrava essa cangalha são as bolsas que vão nas mulas, né? Então, a bolsa hoje... é a bruaca, a cangalha é o suporte que leva a bruaca. Sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso? Já ouviu falar. E aí até... Isso. Até... essa vez, né, a última vez que a gente passou lá a gente não viu, mas até algumas vezes que a gente foi ainda tinha gente que trabalhava dessa forma, com esses mesmos equipamentos que eram desde o começo da Estrada Real, né? Agora, eu queria comentar um pouco assim, sem querer, é que esses depoimentos são raros e difíceis, né? Não é tão fácil assim. Né? E assim, mas umas coisas que eu queria colocar aqui, que você foi falando de história também, como nós, na nossa vida, já somos testemunha da história. Tem um ponto da Estrada Real, Caminho Velho, que o Instituto fez passar por uma cidade chamada Bichinho, que é na parte baixa, que passa por um pântano, que obviamente não era por ali, só depois que eles aterraram o pântano. O certo era um caminho que passa pelo alto do morro, que é até hoje conhecido como o passo dos descobridores, dos fundadores, perdão, a palavra é essa. E ali tinha uma placa com uma inscrição na pedra. Hoje ela já não existe mais. É tipo aquelas fotografias que aparecia o Stalin junto com certas pessoas, depois eles tiraram as pessoas, tiraram o Stalin, entendeu? Eles vão mudando a história, assim, uma coisa meio estranha, assim, né? No mínimo estranha. Mas uma outra coisa que eu queria salientar também é a forma com que as pessoas viajavam na época. Nesse primeiro momento, quando a estrada não era estrada, era só uma picada. Porque as pessoas tendem a lembrar das últimas épocas. Chamam todo mundo de tropeiro. Os mamelucos não eram tropeiro, cara. Eles andavam a pé, porque não tinha cavalo, não tinha vaca, não tinha burro, não tinha nada disso na América. Eles não assim, aquela estátua com o cara de bota, não existe. Ninguém tinha bota. Quando os caras de bota vieram, eram os emboabas, que eram os forasteiros que usavam botas. E esses caras deu uma guerra, a guerra dos emboabas, enorme, né? Então, quer dizer, esses caras, eles preferiam andar a pé. Andar a cavalo cansava para eles. Então, no começo, era tudo a pé, tudo carregando nas costas. Assim, como que eles faziam para, assim, 2.000 pessoas andarem? Onde é que se arranja comida para esse povo? Então, os paulistas, eles andavam só até o meio-dia. Né? Quando digo os paulistas, eram os que saíam realmente, né? Então, eles andavam até aí, depois do meio-dia, eles já iam procurar caça. Eles eram autossustentáveis. Não tinha que carregar uma coisa desde lá do começo, sabe? Imagina a quantidade de miojo lá que esse povo levava, né? Então, quer dizer, tudo eles tinham que conseguir lá. E como que eles faziam? Assim, 2.000 pessoas indo, e ia gente muito mais rápida na frente, mas bem na frente, plantava milho ou mandioca, coisa de cultivo rápido. Quando o grosso chegava, já tinha pelo menos um pouco para sustentar eles. Então, essas técnicas, a aventura que foi tudo isso, é fascinante de imaginar. Você subindo de bicicleta aquelas montanhas, imaginar os caras, passa 20, passa 4, que atravessava o rio 4 vezes, tinha que descarregar as mulas, e aquele negócio, e cai uma mula, cai um negócio, tudo. Era uma epopeia, né? Um negócio... Esses caras, assim, você pegar o cruzamento do português com o índio, é mameluco. Mas o mameluco não é uma palavra que tem essa designação. Mameluco era uma milícia do sultão de caucasianos. Cara caucasiano. Porque o sultão, quando tinha que matar um parente dele, ele mandava os caucasianos, porque Maomé achava que era errado matar um parente. Os outros não, parente que era mais errado. E esses caras eram altamente violentos, mas altamente violentos, truculentos mesmo. Esse mameluco, essa mistura do índio com o português, foi apelidada de mameluco. Foi apelidada de mameluco, porque eles eram muito bravos. E eles eram puta sangue ruim mesmo. Porque, mais ou menos, eles estavam assim, eles não eram índio mais direito e nem era branco. Eles não sabiam falar português, porque a mãe dele que ensinou a falar. Mas eram uns caras brutos, e assim, bruto para conseguir entrar no sertão, porque não era qualquer um que ia fazer esse troço. Então, essa tradição nossa,
que eu acho interessante de lembrar, não como herói, mas para o cara entender a violência que era esse cara, a violência que é, a brutalidade que é você entrar e invadir, porque aquilo não estava mata virgem, eles matavam índios, eles caçavam índios e eram truculentos, totalmente truculentos, que assim, quem estudar um pouquinho sobre as missões vai ver o quanto truculentos que esses caras eram. E aí acho que a gente pode colocar a pergunta do Agora Vive, que falou de novo ali, sobre o sítio arqueológico da Pedra Pintada. Realmente a gente acaba esquecendo disso, né? Que antes ali, por milênios e milênios, viveram outras pessoas. A gente esquece que aqui onde a gente está, né? Nossa terra, o nosso Brasil foi habitado... Nós somos usurpadores. Pelos índios, né? E... assim, a história foi sendo construída a partir dos portugueses, infelizmente, aqui no nosso país. Então, realmente é um pouco chocante, assim, quando você chega e começa a pensar as pessoas que viveram nesse lugar antes de tudo isso acontecer, né? De toda essa era que a gente vive acontecer. Mas é a realidade que a gente tem, né? Agora, vem também a questão nossa, né? Como que a gente vai construir a história para os que vierem lá na frente contar? O que a gente vai continuar deixando, né? Acontecer, porque ainda tem índios no Brasil, mas eu não sei até quando. E até quando a gente vai continuar ignorando a presença deles, né? É um questionamento que eu deixo aí. Vamos lá, já digo uma coisa. Em setembro, todas as segundas-feiras serão indígenas, porque quando os brancos comemoram a independência. A gente vai fazer uma reflexão aqui se existe independência para os povos nativos, né? Uhum. Então já fica o convite aí as 4 segundas-feiras de setembro para comemorar a, entre aspas, independência de um Brasil. Vamos lá, na história se faz uma reflexão que se cabe muito a partir do antropólogo Darcy Ribeiro, que ele escreve um livro contando os 5 Brasis que existem, né? E a questão que existe das origens são africanas, indígenas e europeias, né? E aí cabe uma questão que também não cabe a gente responder, cabe a cada um refletir. O que foi o primeiro brasileiro? Quem foi o primeiro brasileiro, né? Na miscigenação desses povos. E também cabe ressaltar que no início aí, se a gente pegar a chegada dos europeus na América, não havia mulheres. Então, cabe a reflexão para saber como que nasceu esse primeiro miscigenado, né? Se foi de uma forma justa e por amor. Então, a gente tenta muito esconder, o Brasil tenta muito esconder essa ideia de que o Brasil é um país pacífico, né? Nossa história, ela é repleta de violência, né? Então, a gente precisa sempre lembrar, porque senão a gente pode acreditar que nós também não temos essa violência em nós. Existe dentro da Estrada Real em algum lugar, porque trazem também muito à tona a figura de Tiradentes, né? Dentro da história, Tiradentes lá atrás é colocado como um traidor, um inconfidente. Depois Tiradentes, ao proclamar a República, pela falta de personagem para fazer estátua e divulgar pelo país, eles colocam Tiradentes, né, no estandarte, e nós temos várias cidades Tiradentes, né, feriado e tudo mais. Existe esse saudosismo de Tiradentes para os moradores que viveram, os parentes que viveram nessa época, de falar assim, meu tataravô, bisavô participou da Inconfidência. Existe essa história ainda falada por pessoas na Estrada Real? Vocês ouviram? Eu particularmente nunca ouvi. Também nunca não. ouvi. Assim, tem só aquela coisa, o Dom Pedro passou por aqui. Aqui foi de Tiradentes, ou foi o Aleijadinho que fez. Mas é nesse sentido. E assim, eu acho que seria meio difícil, porque as primeiras gerações depois de Tiradentes morreram entendendo que ele era um grande salafrário. Ele só foi resgatado depois. A mesma coisa, né, com os bandeirantes, né? Mais ou menos eles foram resgatados com os 400 de São Paulo, né? Porque a história meio que era contada lá no Rio de Janeiro. Aí São Paulo começou a ficar mais poderoso e tudo mais, com mais grana, eles mais ou menos criaram a sua própria história, e agora nós somos
os bambambam, porque nós éramos bandeirantes. Fizeram umas estátuas gigantes dos caras, né? Tudo bonitinho, mas na verdade eram esses caras que matavam índio e tudo mais, truculentos, né? Então, o que eu mais vejo é essa identificação nova com Tiradentes, né? Com a figura que criaram dele. Não consegui encontrar. Porque se você colocar 779, 78, por aí, não vai ter, assim, tem que ter muita geração, né? Para trás. Um culto familiar muito grande, que só existe nas aristocracias, né? Você não tem muito entre família de média isso daí, né? Por tão longo assim, né? É interessante refletir esse período, né, que a história pode colocar alguns personagens num abismo histórico, né, por não ser relevante para quem produz história no período, né? E aí é um resgate que é necessário ser feito, né, acerca desses personagens. Mas lá em Ouro Preto tem, né, o local onde era a residência, né, que teve todo um processo de destruição, o local onde ficou exposto, né, tem esses locais de memória, eles existem, né. Então, tem inclusive, isso que é fascinante, né, porque aí que tá. A Praça de Ouro Preto é a Praça Tiradentes, né, a Praça tem Tiradentes. a estátua. Mas aí que tá, o cara, ele foi levado para o Rio de Janeiro, foi enforcado, esquartejado, e era importante que todo mundo visse ele. Então colocava em sal e pendurava na estrada real. E até hoje tem a gameleira, que é uma árvore que ficou pendurada à perna direita dele. Supõe-se que foi isso. Eu não tenho um estudo aprofundado disso, mas supõe-se que foi isso. Numa época em que não tinha tanto interesse em puxar a estrada real para o meu sítio, para o sítio do outro. Então, imagino que era por ali mesmo, entendeu? Aí tem uma fazenda que o pessoal chamou há muito tempo de Casa de Tiradentes, mas não era só uma estalagem, era uma fazenda ali. Hoje em dia tem o nome da fazenda mesmo, não é mais chamado de Casa de Tiradentes. Já desse negócio que tudo era Tiradentes, passou a ser Tiradentes, né? Mas eu cheguei a falar com uma pessoa que o avô dela era amigo, do Dom Pedro, que é a Dona Alice, da Fazenda Traituba. Acho que ela é a pessoa que eu conversei que mais tinha coisa com a cultura, assim. Mas ela é de uma aristocracia. Claro que não é tão pujante quanto foi na época, né? Mas a história em volta da Fazenda Traituba, contada por ela em primeira pessoa, é muito bacana. Hoje ela está muito velhinha, ela já não mora mais na fazenda, mora na cidade e tal. Mas eu cheguei a fazer entrevista com ela mostrando as coisas. Tem uma liteira lá, um piano que veio em cima de lombo de burro, até lá. Então é fascinante ele contando essas histórias dos parentes dela, do relacionamento que eles tinham com o Dom Pedro e tudo mais. E aí mais uma vez, né, é lamentável que essa fazenda era uma verdadeira riqueza da Estrada Real, né? E hoje ela foi vendida já, quem comprou só quer saber de explorar a terra, né? Então ela tá fechada, você não tem mais acesso, eu não sei se os móveis permaneceram lá, ou se a família tirou. E a gente não tem mais acesso. Seria praticamente um museu. Um museu, Com a Dona Alice lá era um museu vivo, né? Total, era vivo. E nem isso o projeto turístico deu conta de segurar, salvar, né? De salvar. Porque no fundo, se o projeto turístico Estrada Real tivesse transformado isso numa corrente, eu queria falar alguma coisa aqui para as pessoas que não são assim, cicloturistas. Por exemplo, esse Caminho da Fé que eu citei lá no começo, hoje não, por causa da pandemia, né? Mas 10 mil pessoas passam por ele por ano. Cada pessoa, se deixar uma pousada, R$50. Imagina o que tem de dinheiro essa pequena cidade que nunca ninguém ia passar lá, porque não tem nada. Não tem nada do Aleijadinho, nem de nada lá. Então, se você tem isso por todo um caminho da Estrada Real, você tem uma distribuição de renda de verdade, sem destruir nada. O Caminho da Fé foi um sucesso nesse sentido, porque as pessoas que iam para a cidade ficaram no campo para receber os peregrinos. E a mesma coisa no sul, foi feita uma coisa mais arrojada ainda, só para cicloturismo, também 10 mil pessoas fazem por ano. Então, quer dizer, se isso fosse conseguido, você teria a estrada viva até hoje. A Estrada Real, né? Hoje é possível fazer, apesar do descaso, felizmente o Instituto agora acabou o dinheiro, eles gastaram tudo, então não estão atrapalhando mais tanto. Pelo menos pararam de atrapalhar, atrapalhar, me ficou uma dúvida.
vocês, na narrativa de vocês aí, me ficou uma dúvida. Você falou da fazenda e tal. O que vocês puderam observar a respeito das terras? Porque ali, quando a gente fala do século XVIII, 1700 e alguma coisa, a gente está falando de terras que são loteadas por Portugal e destinadas a quem tem mais escravo, porque poderia extrair mais, né? Quanto mais escravo, mais você tem poder. Então você escolhe primeiro que os outros. Mais para frente, né? A gente entra em Império e vocês têm alguma ideia, observando também hoje, essas terras ficaram para a aristocracia da época, ou essa terra também ela é dividida com os trabalhadores braçais da época, ou talvez ex-escravos? Tem famílias de ex-escravos, donos de terras, de indígenas, existem reservas nesse percurso? Olha, eu acho, assim, a gente é só achômetro, né? Só por observação, porque a gente não tem como saber. Mas o que a gente percebe é que são grandes latifúndios. Não tem, porque se tivesse ficado para uma família de pessoas que moravam, seria um pequeno terreno, né? Isso a gente vê mais para o norte de Minas e para Bahia, deu para ver mais isso, assim, né? E lá no outro guia que a gente fez. Nesse guia da Serra do Espinhaço, essas terras que acabaram ficando para famílias mais humildes, assim, porque foram abandonadas e aí por disputa ou não, se tem escritura ou não, não sei. Mas você vê então esses pequenos terrenos menores, com casas mais simples e pessoas morando, né? Então, mas é que tá, você vai ter o fracionamento. Eu vou colocar alguns dados aqui, né? Por exemplo, as cidades das minas mesmo, era obrigatório, que estava na mina era para catar ouro, né? Não podia ter outro tipo de pessoa trabalhando lá. Só que a região das minas não eram férteis. Então teve pelo menos 2 épocas de muita fome mesmo, tá? Agora, do lado, as cidades começaram a plantar para vender para lá. São João del Rei é um exemplo disso. Então plantar, pegar... Exatamente. Depois de um tempo eles acharam ouro e acharam pelo caminho. Isso é fantástico, eles acharam pelo caminho, que todo mundo chutava os ouros lá, estava debaixo, estava assim, entre as raízes e tal. Então, não só por essa estratégia de venda, de comércio, eles ficaram mais ricos e poderosos do que os caras que estavam arriscando lá. Então, quer dizer, essa fazenda Traituba, por exemplo, para lá que vieram os primeiros alter real, que chama o cavalo clássico português da realeza. Aí ele começou a cruzar e veio dar origem ao manga larga. Nessa fazenda é criadora de manga larga, marchador. Toda a região é manga larga. Então você tem, numa época mais antiga, onde fornecia alimento e gado, e atualmente produzem cavalo, né, de qualidade. Lá em Cruzília tem inclusive queijo de qualidade. O queijo prato brasileiro surgiu lá. Que é um Timbo, um nome mais ou menos assim, que eu não pronunciei corretamente. Dos Países Baixos. O cara produzia lá e ele era redondão, parecia um prato. Assim que o cara classificou e virou o queijo prato brasileiro. Ele é dessa região também. Então, para lá foi gado também, de qualidade. E aí você vê essa passagem. Eu não posso precisar para você, porque isso não era tanto o nosso estudo, né? Mas desses dados você já começa a perceber esse tipo de coisa. E aí o outro lado do Caminho dos Diamantes, que ficou travado, como eu disse, né? Aí já eram maiores as fazendas e tudo mais. Aí com certeza. Hoje você vai vendo bem, assim, pouco produtivas, né? Não são mecanizadas, essas coisas. É bem simples mesmo. Entendi. Nós temos aqui 4 minutos. Eu acredito que nesses 4 minutos, que foram maravilhosos todos outros, que eu não vou arriscar dizer, espero que seja muito mais do que passou para mim a velocidade, eu caibo a perguntar no final o seguinte: vocês deixaram de dizer alguma coisa que eu não perguntei? Nossa, cara, que é um tema que eu acho tão fascinante. E obviamente eu estou tão nervoso de estar falando com pessoas tão importantes. Então, provavelmente eu deixei de falar um monte de coisa, cara. E assim, daria para falar um monte de coisa a mais, cara. Depende, assim, eu não sei muito falar, tem que me perguntar e eu vou soltando. Eu queria deixar um convite. Queria deixar um convite para os historiadores.
que é assim que a pandemia passar, né? Agora a gente não está podendo, mas que experimentem fazer uma viagem de bicicleta nos lugares onde eles querem estudar, né? Onde eles estudaram, né? Que eu acredito que a aproximação que a bicicleta te permite, tanto para a natureza quanto para as pessoas, para a forma de apreender a cidade, né? E observar os edifícios, essa velocidade humana, essa dimensão humana que a bicicleta ou a caminhada proporcionam, eu acredito que ajudam a ter mais pensamentos, ter mais ideias, mais observações. A gente acredita muito nessa forma de turismo, mas também de conhecimento através da bicicleta, né? Não, e assim, conta com a gente, né? A gente tem esses 2 guias, a gente tem bastante material no nosso site, a gente fez vários documentários sobre a região, um lá no século passado, quase, né? E tem umas recentes que acabou de terminar semana passada, onde a gente refez, atualizando todo o guia. E, bom, a gente tá sempre na internet aí, conta com a gente mesmo. Tá certo, e pode contar mesmo, porque eu escrevi, eles responderam. Então, pode contar. Né? Olinto, Rafa, gratidão por recebê-los. Muito boa a aula que tivemos com vocês. Continuem firme na caminhada ou nas pedaladas de vocês aí pelo mundo. Estarei acompanhando e quem sabe um dia a gente não se encontra em cima de uma bicicleta também. É isso aí. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, que esteve presente aqui na live. E obrigada a você pelo espaço aqui, pelo convite.